Bem, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer o convite, 2030, uma grande alegria estar aqui com vocês e trocar algumas ideias sobre os caminhos aí das nossas cidades brasileiras em relação a essa questão, digamos assim, da precariedade urbana. Primeiro, eu queria falar um pouco que nós temos uma cultura no nosso país historicamente, a gente vai precisar de déficit. Então, isso como mundo é mundo, tem déficit habitacional, 5 milhões de pessoas não têm casa, 5 milhões, aí aumenta para 6 milhões, 7 milhões. E, ao mesmo tempo, a precariedade urbana também aumenta. Então, os novos números do IBGE, para quem acompanha, mostram que as cidades brasileiras têm cada dia mais pessoas morando em favelas, alojamentos clandestinos. E a gente tem que começar a pensar um pouco, né, que caminho seguir nesse sentido. Porque a gente tem programas habitacionais de grande monte, como Minha Casa Minha Vida, quando a gente tiver milhões de recursos, e quando a gente vê o déficit, ele não diminui. Então, eu acho que isso é uma das grandes questões que os gestores públicos têm a enfrentar, né, ao estabelecerem os seus planos de ação para as cidades. Então, talvez um programa único, e a história já mostrou, não seja a solução para os nossos problemas. E aí eu vou apresentar aqui algumas ideias, algumas ações que a gente está levando lá em São Paulo a termos. Outra coisa importante é que nós temos dois eixos de ação, na minha opinião, né, enquanto gestores. Eu sou arquiteta, obviamente, sou curitibana, como disseram. Tenho todos os curitibanos fechados, namorados. Socialistas e tal. Verdade, o que diz? Eu me formei em Curitiba nos anos 80, né, começo dos anos 80, fui aluna do Jair, então eu sou uma pessoa formada na escola do Jair Lerner, né, de muito vida prática. A gente tem que ter ação prática. Eu acho que a gente tem uma cultura brasileira que é muito teórica, a gente utiliza muito sobre a cidade, mas na hora que você vai lá para a prática, a gente às vezes tem um certo temor, não vai dar certo, e a gente tem que aprender a errar, é assim que a vida funciona nas cidades. Então, a gente tem hoje, na cidade de São Paulo, duas formas de trabalhar a questão do déficit, da precariedade. Uma delas, isso são todas as cidades, são os instrumentos urbanísticos. Então, no nosso plano diretor, 2014, planejamento do solo de 2016, e recentemente teve uma revisão no ano passado, mas foi de pequena monta, nós demos muitos subsídios para a iniciativa privada vir para o mercado construir a questão de interesse social. Então, esse sentido é de que forma? Olha, se você quiser habitação de interesse social, você pode construir mais, não vai pagar outorga, enfim, aquela cultura toda de instrumentos que todo mundo conhece. Então, a ideia era que a gente trouxesse a iniciativa privada, né, os empreendedores, a participar desse projeto, e isso foi uma das formas de instrumentos jurídicos. Hoje a gente tem um problema, acho que todo mundo acompanha, muita gente recebeu incentivo, fez HS, e quando vai Airbnb, e aí temos uma CPI lá, está todo mundo respondendo, porque em alguns lugares da cidade, o preço, mesmo com um incentivo, um HS e sem HS, ele é tão alto que o cara preferiu botar no Airbnb. A gente agora está colocando uma estrada. Mas só para contar um pouco de como a gente trabalha com os instrumentos jurídicos, né, da lei do uso da solução, é legal, acho que tem que abrir, tem que chamar a privada, mas tem que ter controle.
E aí, esse é o campo jurídico. Então, a gente tem o campo das ações. A gente está falando de uma metrópole, quase 11 milhões de habitantes, quase 2 milhões de pessoas morando em favelas e comunidades. Esses números são do IBGE. Eu sou uma pessoa que não acredita nos números do IBGE. Eu acho que o Brasil tem muito mais gente morando em precariedade. Não porque o IBGE não seja uma instituição séria, não é isso. O IBGE não é contratado para fazer censo de favela. Ele faz censo populacional. Então, quando ele tem que entrar numa favela, fazer o censo, ele paga mais para o recenseador. O recenseador, às vezes, não consegue entrar. Tem aquela coisa toda difícil, etc. E tal. Então, a gente vê lá em São Paulo, muitas favelas não foram recenseadas na sua totalidade. Então, provavelmente, quando a gente compara os dados do Trata Brasil, do estudo de saneamento básico, né, a gente tem 100 milhões de pessoas que não têm coleta de esgoto, ou seja, se eu tenho 100 milhões de pessoas que não têm coleta de esgoto, provavelmente 80%, 90% deve morar em bairro pobre. Então, são números que cada município tem que atualizar. O plano habitacional ele só dá certo quando a municipalidade faz esse cálculo. E a gente tem um déficit grande, né? Então, não é uma situação fácil de lidar. Né? Você tem que ter vários processos aí para cuidar dessa metrópole. O que a gente tem hoje de situações que a gente tem que trabalhar? A concentração econômica, obviamente, não é só lá, ela se dá nessa região, que é a região mais central, tem metrô, ônibus, etc. e tal. Nós temos duas bacias aqui, depois vamos falar sobre o programa, Guarapiranga e Vide, na região sul, que elas abastecem de água mais ou menos 5 milhões de paulistanos. E se a gente perder essa água, nós vamos ter que morar em outras regiões, porque não tem mais onde buscar água na região. E todo esse amarelo aqui e laranja são os assentamentos precários da região metropolitana. Então, coisas óbvias, eles se concentram na faixa leste, na faixa sul e na faixa norte. E aqui, se concentrando, é um problema, porque, praticamente, deveria ser uma área super preservada para preservar as nossas águas. Então, o que a gente tenta é trabalhar, né, olhando para esses desafios aí e definindo uma série de programas, né, no campo da habitação. Claro que não são só da habitação, né, eles são programas super integrados. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o que a gente está hoje em dia fazendo lá em São Paulo em relação à habitação? Né? Primeiro, a gente tem a ideia de fomentar a compra de unidades. Isso é um mecanismo novo, já nunca tinha tentado. Nós sempre produzimos habitação, o setor público sempre produziu habitação de preço popular. E a gente sabe que o poder público é meio lento. Não sei quem trabalha aqui no setor público, né? Você faz licitação, vem o setor de controle, para a licitação, o setor privado, ele é mais rápido. Então, a gente criou um programa Pode Entrar, que é compra de moradia junto ao setor privado. E de que forma que ele é feito? Ele pode ser feito com as entidades de movimento de moradia. Então, nós fazemos editais, a entidade se inscreve, ela entra oferecendo o terreno da prefeitura e ela mesma gerencia a obra, contrata empreiteira, gerenciamento, o que ela quiser, e ela é selecionada via edital. O outro grande programa é a aquisição mesmo. A gente faz editais, publica editais. Estão querendo comprar aí 20 mil unidades. O pessoal se inscreve, tem todas umas exigências, né? Aí tem um outro que é para requalificação de imóveis já existentes. A gente agora também introduziu uma parceria público-privada na habitação. É a segunda que a gente faz. A gente tem uma do Estado e essa é a segunda. E é um instrumento muito legal, porque além do setor privado produzir a unidade habitacional,
Ele faz a gestão condominial e faz a gestão do condomínio em termos de cuidar que por 25 anos o prédio seja mantido, etc. Isso é muito legal porque a gente tem também experiências, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, de prédios públicos que deu 5 anos, está tudo tendo hospedado, ninguém cuida, o poder público não vai lá fazer revisão. E aí a PPP, nesse sentido, tem resolvido bem essa questão. E um programa mais específico, que é carta de crédito para mulheres vítimas de violência. Então, ele é super específico, é um programa que é feito com várias secretarias, é um programa cuidadoso, cheio de sigilos e tudo mais, né, que as mulheres vítimas de violência têm necessidade de ter esses controles. Como é que ele funciona? Né? Olha, a gente hoje já tem 43 mil unidades, historicamente é um número grande na cidade, e ele é financiado pelos recursos do Fundurb, que é aquele fundo que serve a outorga onerosa de quem quer construir mais na cidade, enfim, todos os compromissos que as empresas, né, do setor imobiliário têm. E, basicamente, ele é financiado por esse fundo com um pouco de participação do governo do Estado. Então, é um programa que está indo bem e ele atende a fila das famílias que estão na Coab. Outro programa que, assim, muita menina dos olhos de todos nós, e acho que é de todas as cidades brasileiras hoje em dia, né, a gente descobriu que é importante trabalhar no centro da cidade. A gente fala muito sobre, principalmente a mídia, né? A mídia agora fala, o centro da cidade está caindo aos pedaços, vai morrer, ninguém vai mais para a cidade. Isso são todas as cidades brasileiras, né? Então, nós montamos, né, várias ações para recuperar o centro da cidade de São Paulo. A primeira foi criar uma área de intervenção urbana, que é essa região aqui, né, que pega o centro histórico, Barra Funda, Bom Retiro, para quem conhece São Paulo, e um outro mais próximo, que é esse perímetro azul, onde se concentra a maior parte de prédios tombados ou não utilizados, vazios, ocupados por movimento de moradia, que é o Requalifica Centro. Então, a ideia nossa é levar 220 novos habitantes para o centro da cidade, porque a cidade, por mais que você faça investimentos, se não tiver morador, ela não vai ser reabilitada, né? Os centros não serão reabilitados. E o programa tem dado bastante resultado, então é uma coisa legal. Então, a AIU, né, o primeiro programa, que é a área de integração urbana, ela proporciona incentivos para quem quiser vir para o centro, construir no centro. Então, não tem taxa disso, IPTU, 5 anos, não paga. As pessoas questionam muito, mas você está dando benefício para o setor privado. Né? Bem, mas se você não dá benefício, você não atrai para vir para o centro. Claro, entre você construir uma área que está lá o terreno livre, etc. Tal, e outra no centro, onde nem sempre está o terreno livre. Essa área aqui do Requalifica, ela é toda a área envoltória de patrimônio. Então, para quem trabalha com aprovação, vocês sabem como é fácil aprovar projetos em área de patrimônio, área envoltória e tudo mais. Então, se você não incentivar a pessoa, né, com algum benefício, realmente ela vai preferir, né, construir minha casa e minha vida na Zona Leste, Zona Norte, etc. Então, ele tem muitos benefícios. E para completar a série de benefícios, a gente criou então um programa que chama Subvenção Econômica. A gente tem lá um aporte orçamentário, não é de fundo, de R$1 milhão, e nós fazemos vários editais, estamos no terceiro edital. Então, o interessado, ele se qualifica no edital e, conforme a pontuação dele, ele pode receber até diretamente 25% do valor da obra. Como é que é esse cálculo?
Se for habitação de interesse social nível 1, HS1, ele vai ter 25% do custo da obra. Se for HS2 é menos, aí pode juntar HS1 e patrimônio, porque em geral os movimentos de moradia no centro, né, nos prédios que eles ocupam, eles sempre entram com HS1, né? Eles ocupam prédios que vão ser transformados em HS1 e alguns são bem estombados, então você vai juntando. Então, a gente tem uns clássicos aqui que sempre estão nos jornais, nas revistas, né? Isso era a antiga Telesp, está finalizando agora. Isso também é o Virgínia, ali na Rua Augusta. Pô, eles são de mercado, não são HS1. E alguns outros exemplos, né? A gente, então, hoje tem 48 prédios em retrofit, 5.000 moradias. E tem uma coisa muito legal, que à medida que você vai fazendo editais, você vai aprendendo. Então, no primeiro edital, o Copan se qualificou para entrar. Só que a gente tinha uma exigência que era todos os condôminos têm que dar ok. Aí, com 1.000 e poucos condôminos não ia dar certo. Então, a gente tirou essa exigência. E agora só o síndico dá ok. E nesse terceiro edital, então, o Copan, né, que é o nosso grande paradigma da arquitetura moderna brasileira, vai passar pela reforma da fachada com nossos recursos. Claro que não é só isso que faz o centro se movimentar, obviamente. Então, a gente tem programas de segurança urbana, o centro tem, né, um histórico de violência que tem diminuído, tem morador de rua, tem problemas do pessoal das drogas. Então, você tem que fazer uma integração. A gente tem um grupo que chama Todos pelo Centro, onde a gente faz essa integração de todos os programas. Agora, tem muito debate sobre isso, assim, dá até uma certa tristeza. O pessoal fala, mas não está dando certo, não sei o quê, porque as lojas estão fechadas, as lojas de rua. Só que a gente tem que pensar um pouco que depois da pandemia o mundo mudou. Você compra hoje online. É da vida, né? Então, voltar a um comércio pré-pandemia, pré-online, é muito difícil. Então, a Associação Comercial da cidade de São Paulo tem buscado encontrar caminhos para essas reabilitações. Mas se vocês passarem lá, tem loja de venda de celular, é uma coisa impressionante. O mundo inteiro compra capinha de celular no centro da cidade de São Paulo. Mas tem muita loja de imóveis, de roupa, voltando. E uma coisa que eu sempre falo para os jornalistas, quem dá opinião, em geral, na mídia é a classe média que mora em bairros de classe média. Né? Ou, sem falar em alfaveiros da vida, mas enfim. E eles têm uma ideia de que morar é uma coisa meio uniforme, né? Vai no shopping, todo mundo é igual, veste a mesma calça, usa o mesmo celular, passa o mesmo perfume. O centro não é isso. O centro é diversificado, ele tem diversificação de rendas, cores, interesses. Então, todos os lugares que você passa no centro de São Paulo é uma coisa meio maluca. Você tem muita área de lazer, muito restaurante, muita vida noturna, mas são tribos. Cada dia parece uma tribo diferente, que às vezes assusta aquele cara bonitinho, classe média, e está muito acostumado com... E é uma coisa que a gente está tentando trabalhar com o centro de todas as cidades, ele é isso, né? Ele catalisa diferenças, e por isso que ele é legal. Em todas as cidades do mundo, quando a gente vai viajar, a gente vai visitar o bairro lá, o loteamento, o Alphaville lá de Paris, nem nada disso. Então, o centro onde você tem todas essa diversidade que é a riqueza das nossas cidades. E uma coisa legal que a gente fez, né, que a Ana falou também, eu não trouxe aqui, mas a gente esse ano decidiu também enfeitar todos os imóveis tombados para atrair as pessoas para visitarem o centro, que está sendo sucesso absoluto. Eu trouxe só essa foto aqui, esse é um exemplo, né, do Pode Entrar com entidades.
Esse era um prédio famoso, foi ocupado pelo governo moradia, desocupado, umas 10 vezes. E aí eles entraram, né, no ano retrasado, conseguiram, hoje o prédio está lá, retrofitado, o pessoal está morando. Muito legal, né? Quem está em São Paulo vale a pena visitar. E a gente tem esse resultado, né? Além dos retrofits, nós temos aprovado muitos novos empreendimentos, principalmente na faixa 2, na KS2, na região central. Então, é engraçado, né? Principalmente aluno, quando faz terceiro, sempre voltará a ter vida. Eu falo, pelo amor de Deus, pessoal, escreve no presente, já tem vida. É que nem jornalista, desculpa quem é jornalista aqui. O centro não está mais decadente, está super. Qualquer hora do dia, da noite, você vai lá num bar. Eu não sei quem conhece lá a esquina famosa da São João Ipiranga, lá no Caetano Veloso, tem um bar, no Bar Brahma. E o cara lá no Bar Brahma, ele queria transformar numa Times Square. Agora virou moda no Brasil, né? Todo mundo quer botar. Acho que ninguém visitou a Times Square, enfim. Aí ele falou, não, porque tem que atrair turistas. Eu falei, você tá doido, né? Você vai segunda-feira lá, você está na fila no Bar Brahma. E Times Square, né? Enfim, ele vai fazer lá uns lances coloridos. Raul vai falar amanhã sobre as tendências brasileiras, a loucura. Então, esses programas são basicamente, né, de construção de novas unidades habitacionais. E aí agora eu vou falar um pouco sobre a questão das favelas, né? O grande programa que a gente desenvolve na cidade é o programa Mananciais, né, por conta da proteção da água. É um programa de longa data, ele começou nos anos 90. E ele meio que veio na esteira do Brasil dos anos 90, onde a gente tinha muito talento para a urbanização de favelas, né? A gente fez o programa Favela Bairro, o programa Mananciais, várias cidades fizeram o programa. E depois esses programas, lamentavelmente, foram abandonados, né? Quando chegou Minha Casa Minha Vida. E aí a gente agora vai para Medellín visitar o que eles fazem lá de bom. Todo estudante de arquitetura vai para Medellín. Porque Medellín faz urbanização. É impressionante. A gente também vai ver o transporte coletivo de Medellín, que é igual de Curitiba dos anos 70. Né? Assim, a gente tem uma memória tão pobre em relação às intervenções urbanas do Brasil que, assim, às vezes dá vontade de chorar. Mas o programa tem existido, né? Ele é um programa que ele junta o desafio, né, de manter a qualidade ambiental. É um lugar muito bonito na cidade de São Paulo. E tem que mudar, né, melhorar a precariedade urbana. E o que eu acho legal no programa é que ele vai avançando com novos aprendizados. Então hoje a gente ouve falar muito em soluções baseadas na natureza, isso tem sido incorporado ao programa. Muito desenho urbano. O desenho urbano é o mainstream desse projeto, né? Desenho de espaços públicos, porque a ideia é que numa urbanização de favela, além da infraestrutura, o que vale é o espaço público. Porque o morador não vai no clube, não é associado ao clube, essa coisa toda. Então, eles ficam ali na pracinha, no parque. E aí a gente valoriza muito essa parte dos espaços públicos. Né? Então, essas são as situações que a gente encontra, né, muito dramáticas. Aí a gente trabalha com a eliminação de risco, a implantação do saneamento básico, reassentar famílias, recuperar ambientalmente. Na sequência de tudo isso, fazer a regularização fundiária, né, que é o ponto onde você culmina a intervenção, e muito trabalho com a comunidade. A gente nem põe na apresentação o trabalho da comunidade, mas é um negócio impressionante. A gente tem lá na prefeitura hoje, cada área dessa tem um conselho de ZEIS. Então a gente coordena, acho que uns 100 conselhos de ZEIS. É uma coisa bem maluca, assim, de muita participação, que, é claro, é demandatório, né? Então, aqui são algumas situações, né, de risco, que de vez em quando chove, cai,
E é nesse cenário aí que o programa Nações trabalha. O que são coisas legais que a gente aprendeu aí durante dessas décadas todas? Também muito do que a Ana apresentou em relação ao trabalho que eles fazem lá, né, no Jari. Primeiro a gente tinha que escolher uma unidade territorial para trabalhar e a gente definiu, então, o território das subbacias. Por quê? Porque ali você consegue resolver todos os problemas. Saneamento, reassentamento, parques, etc. Tem muita gente que é contra essa unidade territorial, tem grandes embates lá nas universidades da cidade de São Paulo, mas nós achamos que não só dá resultado, como a gente consegue monitorar. Como é que você consegue monitorar o resultado de um programa de saneamento? É você medindo a qualidade da água. Então, na subbacia, você vai lá, é fácil fazer a medição, para você ver se a coisa deu certo ou não deu certo. Aí a gente tem 8 lotes de intervenção, é um programa grande, e são os números, a gente tem cerca de 40 mil famílias beneficiadas e estamos construindo 8 unidades para o reassentamento das famílias. E quem trabalha com reassentamento, você sabe que não é fácil, né? A pessoa, ela sai da casa mais ou menos, mas ela não quer ir para longe. Então, você tem toda uma obrigatoriedade de encontrar áreas próximas. É uma mudança grande. Você sair do seu bairro para entrar no prédio. Não é uma coisa simples. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas construções. Né? É um programa de grande monta. A gente, em geral, investe um bi aí. E para investir no bi, a gente teve uma solução muito inteligente. Nós tínhamos a Companhia de Águas, temos, né, agora ela foi privatizada, a Sabesp, que ela fornecia o serviço da água da cidade. E não pagava nada para a cidade, engraçadinha. Então nós aprovamos uma lei que de toda a arrecadação dos lucros da Sabesp, 7,5% vão para o Fundo de Saneamento, FMSAI, 7,5% é utilizado para a urbanização de favela. E 13% para grandes estruturas. Agora, com a privatização, é interessante porque você mede o sucesso pelo número de ligações, então a companhia lá que ganhou a licitação, ela colocou muito dinheiro na frente, isso tem também ajudado bastante no programa, porque tem que universalizar o saneamento até 2030. Mas é um programa de grande monta. Aí a gente tem esses 3 eixos, né? O trabalho social, habitação e infraestrutura e equipamentos públicos. Trabalho social, sou arquiteta, não sou a pessoa ideal para falar, mas a gente tem equipes enormes, né, de apoio, que trabalham com as famílias. Né? O pessoal falou aqui antes, né, essa coisa de mapeamento coletivo, de memória. Nós fazemos muito trabalho com as crianças, dá muito resultado, né? Principalmente com as crianças. Memória afetiva, o que eles querem, o que eles não querem, enfim. Depois a gente vai para a parte das intervenções urbanas, né? Então, cada tipo de favela dá para fazer uma coisa. Numa menor, você não consegue implantar equipamentos públicos, ou numa outra você não consegue fazer parques. Aí vai dependendo da especificidade de cada bairro, mas a gente tenta fazer intervenções completas. Então, a gente parte sempre de um plano urbano integrado. Esse aqui aqui moram umas 3 mil famílias, em Chácara Flórida. E esse já é o resultado do plano. Né? Então, já vem aqui a proposta de moradias para reassentamento, terrenos vazios, áreas ocupadas por favela, por barracos dentro da água, retirar as famílias e construir parque. Aí vocês imaginam, isso fica na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, quase 3 mil famílias não têm acesso ao transporte público. É uma loucura. Então, é óbvio que a demanda maior deles é abrir caminhos para que os transportes públicos cheguem e aquelas
aquelas vans que pegam as criancinhas. A criança não pode ir para a escola, isso no Brasil, juro por Deus, eu acho punk isso no Brasil. Uma criança ir para a escola a pé em pleno século XXI. A criança não tem futuro nenhum, né? Então, é bacana que a gente está resolvendo esses problemas que eles determinaram como prioridade. E sempre que pode, né, que tem espaços, né, no caso do Flórida, eles pediram vários equipamentos. Né? Então, obviamente, quadra, todo mundo gosta. Espaço comunitário, espaço para comércio, porque eles têm comércio. E a nossa equipe é toda de arquitetos e arquitetas. Todo mundo reclama na prefeitura que a gente chama ex-aluno para trabalhar, é meio nepotismo, mas primar pelo bom gosto, né, a boa arquitetura, nesses ambientes precários, é uma coisa fundamental, porque a pessoa se liga, ela tem um pertencimento quando ela vê um ambiente bonito, que é igual ao ambiente de uma sociedade que já está infraestruturada. Então é um orgulho que você vai criando e que também vai ajudando na manutenção. Então, todos esses projetos, nós contratamos escritórios de arquitetura. Eu acho que hoje deve ter uns 40 escritórios de arquitetura trabalhando no programa. Isso é um outro exemplo. Vejam vocês, a precariedade que as famílias moravam, né? São obras, inclusive, de longo prazo, que você tem que tirar as famílias da área de risco, aí vai construindo. A gente nem entregou todos os prédios, entregou só 4. E, conforme possível, né, esse aqui, por exemplo, a gente tem uma unidade básica de saúde no térreo. Isso é uma outra coisa bacana, fazer equipamentos públicos no térreo dos edifícios. Eu não sei se vocês sabem, mas isso no Minha Casa Minha Vida é proibido. Você não pode usar o térreo para equipamento público, que é um absurdo, porque as áreas são caras, você tem que ocupar aqueles espaços institucionais. Então, a gente, quando possível, a gente tem feito tudo no térreo. Inclusive, a população gosta, dá mais segurança para o equipamento público. Tem tido bom aceite. Isso só, né? A pessoa ela sai lá do barraco que está caindo, vai para o aluguel social, fica lá um tempo, e depois ela retorna para a nova moradia já em atendimento definitivo. Esse aqui é um exemplo muito legal também, que é o Guaicuri. Ele é desenvolvido ali ao longo daquele córrego. Os edifícios eles são todos construídos ao longo do córrego. Falando assim parece fácil, mas para quem é aprovador aqui de projetos, os edifícios são construídos na chamada APP. Então, para aprovar isso, vai assim, uma novela, porque você tem que comprovar que, mas antes poluía mais, tinha barraco dentro do córrego, então agora polui menos, Mas essas quebras de paradigma das cidades, acho que na gestão da cidade brasileira, a gente tem que deixar de ser burocrata, né? Tem que aprovar, tem lá a lei, se aprova de acordo com a lei. Então a gente fez os prédios sem aprovar, o pessoal reclamou lá dos órgãos ambientais, mas agora eles aceitaram, então está em fase de aprovação. Porque é um terreno disponível, a família vai ficar perto da sua casa anterior e você não tem que procurar terreno, comprar e desapropriar. Aqui é um outro, né? Olha o estado da arte lá, o primeiro, né? Super área de risco, e também foi construído na APP. Está lá, um córrego está despoluído, então tem um parque linear ao longo do córrego. E outra coisa, né, que a gente também tem muito carinho são as áreas de reassentamento. Então, essa é a nossa maior área, né, um projeto de 2 arquitetos, né, o Marcos Bodarini e o Luco Otério. Essa área é muito interessante, porque ela era uma área ocupada por 900 famílias de forma irregular, era um favelão. Mas a área era da prefeitura. A gente colocou as 900 famílias no aluguel, elas estão lá guardando, e o conjunto, né, ele tem quase 3 mil unidades, ele é uma cidade, então ele tem uma série de equipamentos, né,
duas creches, tem o CEL. O CEL é aquele equipamento de educação que tem tudo lá. Tem o BS, tem Armazém Solidário, tem tudo isso. Quando a gente começou a fazer a obra, o Ministério Público barrou a obra, porque ele tinha uma nascente no meio do terreno. Então, essas questões que a gente tem que refletir sobre isso no Brasil. Tinha 900 famílias morando precariamente. Esgoto, famílias foram para o aluguel. Aí, quando limpou o terreno, apareceu uma nascente, não podia mais fazer o conjunto. Aí eram 3.200 unidades, a gente foi baixando para preservar a nascente. Nem era nascente, mas enfim. O conjunto está lá sendo construído. E aí também umas questões de lei, né? Essa lei de proteção aos mananciais da Billings, ela não permite uma altura além de 4 andares. Então, vocês veem que são prédios baixos e a gente perde unidades por conta de uma lei que não é tão inteligente. Agora, o mais legal de tudo isso, que a gente fez lá a discussão com os moradores, eles pediram 500 mil equipamentos, mas agora o mais importante é que eles pediram uma capela. Você imagina que uma capela é complicada. Tem que ser ecumênica, então está um debate entre os moradores, se ela é ecumênica, não é ecumênica. Mas acho legal ver como a gente avança, né, com projetos que são bem feitos. E vocês vejam, ele é todo rodeado de um parque, no centro protegido, só que baixou o número das unidades aí. Então, só para finalizar, né, a gente tem um grande projeto, tem um grande assim, trabalho paralelo, que é de, não adianta só melhorar a casa, infraestrutura, etc. Tal, você tem que trabalhar com as pessoas, tem que desenvolver as pessoas, tentar fazer com que elas se promovam, que elas consigam empregos, tudo isso. Então, nesse sentido, a gente trabalha com muitos equipamentos, né? Esse aqui a gente inaugurou lá no Cantinho do Céu semana passada. O primeiro pequeno ali é um equipamento de economia criativa. As pessoas vão poder ver cinema, música, e do lado é uma creche. E esse aqui é uma UBS, saúde. A outra coisa que todo mundo pede é armazém solidário, que é um lugar que você compra alimento mais barato, desde que você esteja ali o CAD único. E a gente tem incentivado muito aí a menina dos olhos, também nos térreos, bibliotecas, né? Porque a última que a gente inaugurou, a gente incentiva a doação de livros e tal, mas é muito legal no térreo, porque as crianças, o apartamento não é grande, né? Tem 45, por aí, 2 quartos, televisão, mãe e pai, briga de família. A criança não consegue estudar direito. Então, as bibliotecas, né, as pessoas fazem doação de computadores, a gente faz toda uma arrecadação lá. A criança tem um ambiente protegido para estudar, né? Aí tem apoio do professor. Então, na medida do possível, a gente tem buscado implantar essas bibliotecas. São muito legais. E creche, essa creche também é no térreo de um edifício do Guaicuri, também é um sucesso, as mães adoram, já desce só a escada e deixam um anjinho lá embaixo, é muito fofo. E é aquilo, né? A gente sempre procura fazer parques nas margens da Bíblia, e da Guarapiranga também. Então, hoje a gente tem cerca de uns 8 parques, mas pega uma margem boa, né, da Billings e virou meio hipster agora ali o Cantinho do Céu, porque o prefeito implantou ali um aquático, que é o primeiro transporte público nas águas da Billings. Então o pessoal vem da cidade, chique, pega o barquinho, vai lá, faz piquenique no parque. É engraçado porque promove atividades econômicas, né? O pessoal abre bar, restaurante, lojinha, e outras coisas mais. Então, mas vocês vejam, sempre tem que ter muita qualidade, né? Porque se não for bonito, ninguém vai. E, finalmente, esses novos projetos, muito em função de soluções baseadas na natureza, né? Como a Ana apresentou, né? Lugares onde a água possa se expandir, então,
são 2 favelas, onde a gente teve a oportunidade de implantar áreas maiores, públicas. E mais, esse é um outro parque também na beira da represa, né? Essa era uma área ocupada por moradias de forma bem precária, as famílias foram para aluguel, né? Depois vão lá para o Nova Brasil, e a gente tem um parque bacana aí para as famílias utilizarem no final de semana. E agora a gente está expandindo mais ainda, né? Todo mundo agora gosta de soluções baseadas na natureza. Tem muito intercâmbio com Copenhague para mudar a tecnologia de trabalho, né? Porque as empresas, em geral, quando fazem canalização de córrego, elas gostam de fechar lateralmente. Então, a gente está incentivando as empresas, né, de construção a trabalharem nesse sentido aí de soluções baseadas na natureza, são as áreas para permitir a expansão das águas. Então, esse aqui é o nosso último parque, né, cheio de espaços para as águas se expandirem, e acho que vai ser também um parque bastante utilizado. Esse aqui é um outro também, você vê, esse aqui é uma loucura, né? Olha o tamanho do vão a vencer. As crianças ali que moravam em cima, elas não tinham como chegar aqui onde está a escolinha dela. Então, tudo bem que é uma escada bem grande, né, uma grande depressão, mas ficou bonito, facilita. A gente sempre vai respeitando esses desejos da comunidade. E esse aqui, o Pabreu, é o último parque que a gente entregou. Também é muito bacana. Ele é um projeto do Marcos Boldarini. Vocês veem ali que era uma área, né, precariamente ocupada. Quando a represa sobe, ocupava as casas de água. Agora a água que sobe, mas o parque está ali preservado. Você tem vistas para a represa. Porque, principalmente numa área que você tem que proteger, quanto mais você abre as vistas, de forma que a população veja, pô, que lugar bacana que eu moro. Porque até então, né, a pessoa dá as costas para a água, né, como muitos córregos do Brasil. Né? A gente dá as costas, só joga lixo lá dentro e tal. Então, quando você abre, isso também ajuda no trabalho da educação ambiental. Porque a pessoa fala, opa, bacana o lugar que eu moro, não vou jogar lixo, vou cuidar. E aí a gente tem, né, desenvolvido essa série de atividades. Então, claro que eu não vou ler, mas à medida que a gente vai desenvolvendo os trabalhos, muita gente vai se incorporando, isso é muito legal. Tem um samba lá que chama Samba da Clarice, pagodão que ele faz aí no final de semana. A gente tinha terminado de fazer o pier lá do Cantinho do Céu, aí eu abri o Instagram e eu vi ali Samba da Clarice no Cantinho do Céu. Acho que tinha umas 3.000 pessoas. Eu falei, Jesus Cristo, só vai afundar. Saímos correndo lá. Falou, olha, não pode fazer no pier, vamos organizar o espaço, vamos fazer direitinho. Então o cara imediatamente ocupou. Agora está super organizado o samba, né? Aí o pessoal começou a pescar, coisa que eu já não imaginava. Então a gente tem um projeto muito bacana que chama Formigas de Embaúba. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles plantam árvores, é uma ONG que planta árvores. Então, até agora acho que eles já plantaram umas 5.000 árvores, né, com criança, aquela coisa coletiva. Então, e aí vai crescendo a coisa, né? Cada dia aparece alguém lá para dar uma ideia. Tem esses meninos da Billings, que é bacana, eles ensinam navegação para as crianças, né? Vela. E, então, vai expandindo. Acho que isso é o legal de um programa como esse. E só para finalizar, vocês vejam que ele mostra que para construir programas públicos, a gente tem que ter essa integração. Né? Então, a gente trabalha nessa construção com 17 secretarias. Claro que não é fácil, né? Também com a cidade como São Paulo, uns participam mais, outros menos, mas a gente vai incentivando. Então, saúde, vamos fazer equipamento,
educação, economia criativa. E o resultado é esse, né? A gente tem conseguido implantar muitos equipamentos públicos, né? Equipamentos de lazer para a Secretaria do Verde, e isso vai dando uma condição bacana para esses bairros, que as pessoas vão se orgulhando deles. A gente tem feito algumas pesquisas, porque também tem os detratores da urbanização de favela, que eles falam, você faz a melhoria no bairro, vai gentrificar. Aí a pessoa vai embora. Olha esse papo de pessoas que não trabalham na vida prática. É claro que se você faz uma urbanização de favela, melhora o bairro. E é claro que se o cara quiser vender a casa dele, ele vai conseguir um preço maior e esse é o problema dele, se quer ou não vender. Mas não fazer é ruim. Então a gente começou a fazer umas pesquisas e tem uma média de 8%, 7% de pessoas que vendem suas casas de forma irregular, obviamente, que ainda nem todo mundo tem título, nos bairros urbanizados. E nos bairros não urbanizados, essa troca é muito maior. Então, o que mostra que a gente está no caminho certo. 8% é venda também no mercado formal, né? E a outra pesquisa que a gente fez, que eu acho mais legal ainda, é em relação às escolas e os alunos que frequentam, escolas que alunos frequentam em bairros não urbanizados e em bairros urbanizados. A diferença dos resultados, eu indicaria ao governo federal, ao governo estadual, que investisse em urbanização de favela. É impressionante o nível de aprendizado dos alunos que estão morando em bairros consolidados, diferentemente de bairros precários. É claro que é uma pesquisa óbvia, né? Se uma criança mora de manhã, ela pega e pisa no esgoto, vai para a escola, o resultado dela vai ser zero. Se ela sai de casa com uma rua boa, tem lá a van que vai buscar, ela vai ter um resultado melhor. Então, esses indicadores mostram sobre a importância desses programas de urbanização no Brasil. E da mesma forma, e também é óbvio, a gente fez algumas pesquisas na área da saúde, é claro que as pessoas que moram em bairros urbanizados têm menos doenças, que moram o dia inteiro lá contatando com saneamento básico. Então, a ideia é que esses indicadores ilustrem sobre a importância de um programa que, para o Brasil, né, com essa precariedade toda das nossas cidades, seria importante a gente incentivar que a gente tivesse mais investimentos nessa área.